Um novo dia se inicia. Mas antes de você continuar rolando essa página, ou se perder na correria da manhã, eu preciso te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha parado para refletir. Qual é a primeira voz que você escuta quando abre os olhos? É a voz da ansiedade dizendo que você não vai dar conta? É a voz das preocupações repetindo que as contas estão atrasadas? Ou talvez seja a voz da comparação, lembrando o que você ainda não conquistou? Sabe, muitas vezes, começamos o dia como quem pega um carro e sai dirigindo sem rumo, sem mapa, sem direção. Até conseguimos andar, até parece que estamos indo para algum lugar. Mas a verdade é que, sem destino certo, a estrada se torna cansativa, perigosa e frustrante. Assim é a vida quando tentamos caminhar apenas com a nossa própria força e entendimento. É como caminhar no escuro, tropeçando em pedras que poderiam ser evitadas se tivéssemos uma simples lanterna acesa. E é exatamente aqui que a palavra de Deus vem como luz. Hoje nós vamos mergulhar em Provérbios 3:13, onde está escrito: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Esse versículo não é apenas um conselho de sabedoria antiga. Ele é um convite vivo e atual para você. A Bíblia está dizendo que existe uma felicidade diferente daquela que o mundo oferece. Não uma felicidade passageira, mas uma bem-aventurança profunda, que brota quando encontramos a sabedoria que vem de Deus. Talvez você esteja se perguntando: mas o que é essa sabedoria? Como eu posso achá-la? A sabedoria bíblica não é apenas informação acumulada. Não é ter respostas prontas para todas as situações. Ela é a habilidade de enxergar a vida sob a perspectiva de Deus, de discernir entre o certo e o errado mesmo quando tudo parece confuso, de escolher o caminho que vai trazer paz e propósito em vez de arrependimento. E eu quero que você entenda algo profundo. A sabedoria é um presente, mas também é uma escolha. Deus já deixou disponível essa fonte de conhecimento, mas cabe a nós decidir se vamos beber dela ou continuar tentando matar a sede em poços rasos e contaminados. É como quem tem um poço de água cristalina no quintal de casa, mas insiste em caminhar quilômetros para beber água suja em uma fonte distante. Por isso, hoje eu quero te convidar a começar o dia de uma maneira diferente. Antes de deixar as pressões da rotina decidirem o tom da sua manhã, escolha parar, respirar e ouvir a voz do Senhor. Essa decisão simples pode transformar todo o seu dia. Porque quando você coloca sabedoria no início da jornada, cada passo seguinte se alinha com propósito. E é por isso que eu já te peço: deixa o seu like agora mesmo, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque essa mensagem vai alcançar não só a sua vida, mas também a de muitas pessoas que precisam aprender a viver com sabedoria e propósito. Eu te desafio a ficar comigo até o final deste vídeo, porque no final nós vamos orar juntos, e eu creio que será uma oração profética, capaz de destravar áreas da sua vida que estavam paradas. Essa oração pode se tornar o marco de uma nova fase, onde você não apenas anda, mas caminha na direção certa, com os olhos iluminados pela sabedoria do Senhor. Então, prepara o coração, respira fundo e permita-se viver esse momento. O dia está só começando, e não é apenas a luz do sol que entra pela sua janela. É o sopro de vida de Deus renovando sua existência e te chamando para viver hoje com sabedoria e propósito. Talvez, ao ouvir tudo isso, você esteja pensando: mas eu já tentei tantas vezes, já pedi a Deus direção, já tomei decisões buscando o melhor, e mesmo assim acabei me frustrando. Será que ainda existe esperança para mim? Essa sensação de estar sempre escolhendo errado é mais comum do que você imagina. Quantas vezes você começou algo acreditando que seria uma bênção, mas lá na frente se transformou em dor? É como plantar uma semente esperando flores, mas ao colher, encontrar espinhos que ferem as mãos. Muitas pessoas vivem exatamente assim. Tentando, mas sempre com aquela impressão de que estão um passo atrás, sempre no lugar errado, sempre sem ver resultado. E sabe o que acontece? Elas começam a acreditar que a vida delas não tem propósito, que são destinadas ao fracasso, ou que Deus se esqueceu delas.
Mas eu quero te dizer algo hoje. Isso é mentira do inimigo. A palavra de Deus nos mostra que a sabedoria não é apenas um conhecimento acumulado. Sabedoria é direção divina aplicada à vida prática. É quando você se ajoelha para orar e, de repente, o Espírito Santo começa a te mostrar que aquele caminho que parecia perfeito esconde armadilhas e que aquela porta que parecia pequena é, na verdade, a oportunidade que ele preparou. É quando ele alinha as suas decisões com os planos dele. Imagine sua vida como alguém que caminha em um campo à noite. Sem luz, cada passo é um risco. Você pode tropeçar, cair em um buraco ou se ferir em algo que não enxergou. Mas quando acende uma lanterna, tudo muda. Não significa que o caminho ficou mais curto ou que os obstáculos desapareceram, mas agora você tem clareza para andar sem medo. Essa é a diferença de viver apenas com a sua própria visão ou viver guiada pela sabedoria de Deus. Talvez você carregue marcas de escolhas passadas, relacionamentos que começaram como promessas, mas se tornaram feridas, decisões financeiras que pareciam soluções, mas viraram dívidas, caminhos profissionais que pareciam portas abertas, mas levaram a frustrações. Mas escute com atenção. Deus pode transformar até os erros em aprendizado quando você decide caminhar em sabedoria. Ele pega o que foi dor e transforma em testemunho. Ele pega o que foi perda e transforma em recomeço. E eu quero te convidar agora a refletir e também a se posicionar em fé. Escreve aqui nos comentários o seu pedido de oração. Pode ser uma área da sua vida onde você sente que tem tomado decisões erradas. Pode ser uma situação em que você precisa de clareza. Pode até ser por alguém da sua família. Ao escrever, você não apenas valida essa palavra, mas também está liberando fé, declarando diante do mundo espiritual que você deseja viver em sabedoria e propósito. Porque quando você compartilha, você abre espaço para que outros também orem com você. E eu creio que através dessa corrente de oração, o Espírito Santo vai trazer luz onde hoje só há escuridão. Agora, respira fundo. O que parecia uma estrada de fracassos pode se transformar em uma jornada de aprendizado e vitória. Não importa quantas vezes você caiu, o que importa é que hoje você pode se levantar com a sabedoria de Deus como sua luz. E essa verdade nos leva ainda mais fundo. Porque existe um segredo que muitas pessoas não percebem sobre a sabedoria. Ela não apenas guia, ela também protege. Sabe o que é mais impressionante sobre a sabedoria de Deus? Não é apenas o fato de ela iluminar o caminho, mas o poder que ela tem de nos proteger de situações que nem sequer imaginamos. Muitas vezes, nós só enxergamos a superfície das coisas. Um sorriso simpático, uma oportunidade aparentemente perfeita, um convite que parece irresistível. Mas por trás disso, podem existir armadilhas invisíveis, laços que o inimigo prepara cuidadosamente para nos prender. A sabedoria de Deus funciona como aqueles óculos que revelam o que está escondido. É como se você entrasse em uma sala aparentemente limpa, mas quando acende uma luz especial, percebe poeira, manchas e sujeiras que estavam ocultas. Assim também é a vida. Aos olhos humanos pode parecer tudo certo, mas quando você busca a sabedoria do alto, o Espírito Santo expõe o que estava escondido e revela o caminho seguro. Quantas vezes você já se arrependeu de ter confiado em alguém que parecia ser verdadeiro, mas depois mostrou intenções erradas? Quantas vezes você acreditou que uma porta aberta era um presente de Deus, mas se revelou uma armadilha para roubar a sua paz? A falta de sabedoria nos faz cair em laços que poderiam ter sido evitados. Mas quando você ora pedindo discernimento, o Senhor age antes mesmo do problema aparecer, desviando você de ciladas que poderiam ter destruído sua vida. É por isso que Provérbios 3:13 declara: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Você percebe? A Bíblia não diz que é feliz quem simplesmente encontra riquezas, oportunidades ou reconhecimento. Não. A verdadeira felicidade está em achar a sabedoria, porque ela é como uma chave que abre portas certas e tranca portas erradas. Deixa eu te dar uma metáfora. Imagine um viajante que entra em um grande labirinto. Sem sabedoria,
Ele anda em círculos, esbarra em paredes, se desespera e até pensa em desistir. Mas quando alguém o guia de cima, mostrando cada passo, cada curva, cada saída, o labirinto deixa de ser um lugar de desespero e se torna um caminho de vitória. Assim é a vida quando você se deixa guiar pelo Senhor. E talvez, neste momento, você esteja justamente nesse labirinto. Em meio a problemas familiares, pressões financeiras, incertezas no trabalho ou até lutas internas que ninguém conhece. Você se sente cercada, sem saída, sem forças para continuar. Mas hoje, o Espírito Santo está dizendo: eu sou a luz que vai te guiar. Eu sou a voz que vai te conduzir para a saída. Eu sou a sabedoria que transforma o labirinto em propósito. E eu quero que você receba isso como uma validação no seu espírito. Se essa palavra está falando com você, se de alguma forma você está sentindo que essa mensagem é exatamente o que você precisava ouvir hoje, é porque o Senhor está confirmando que não é coincidência você estar aqui. Ele te trouxe até esse momento para abrir os seus olhos. Por isso, eu te digo com autoridade espiritual: não saia desse vídeo antes de chegarmos à oração. Porque é nessa oração que nós vamos clamar juntos para que toda cegueira espiritual seja quebrada, para que cada armadilha seja desfeita e para que você comece a andar debaixo da sabedoria do Senhor. Segura essa verdade no coração. O que parecia ser confusão será clareza, o que parecia ser derrota será vitória, e o que parecia ser apenas mais um dia comum vai se tornar o início de uma nova jornada cheia de sabedoria e propósito. Agora que você já entendeu que a sabedoria não é apenas um guia, mas também uma proteção, eu quero que você compreenda a dimensão mais profunda dessa verdade. A sabedoria é também uma herança de vitória que Deus reservou para você. Não se trata apenas de tomar decisões melhores no dia a dia, mas de viver uma vida inteira alinhada ao propósito eterno do Senhor. A Bíblia nos mostra que Salomão, o homem mais sábio que já existiu, não pediu riquezas, não pediu poder, não pediu vingança contra seus inimigos. Ele pediu sabedoria. E sabe o que aconteceu? Deus não apenas deu sabedoria, mas acrescentou tudo o que ele não pediu: honra, prosperidade e paz. Isso revela algo poderoso. Quando você busca a sabedoria em primeiro lugar, todas as outras áreas da sua vida começam a se alinhar automaticamente. E aqui está um segredo espiritual que talvez você nunca tenha percebido. A sabedoria atrai propósito, e o propósito atrai provisão. Quando você caminha em sabedoria, você começa a dizer não para aquilo que rouba o seu tempo e energia, e diz sim para aquilo que gera frutos eternos. E esse reposicionamento abre portas que estavam fechadas e fecha aquelas que só trariam dor. Talvez você esteja cansada de viver em ciclos repetitivos. Começa algo com empolgação, mas logo perde forças. Entra em relacionamentos que parecem bênção, mas viram frustração. Toma decisões financeiras que parecem soluções, mas se transformam em peso. Esses ciclos não mudam apenas com força de vontade. Eles mudam quando você escolhe viver guiada pela sabedoria de Deus. Pensa comigo. Quantas vezes você já desejou ter alguém ao seu lado que pudesse dizer exatamente qual decisão tomar, que caminho escolher, em quem confiar e de quem se afastar? Pois é exatamente isso que o Espírito Santo faz quando você abre o coração e pede sabedoria. Ele se torna o conselheiro fiel, aquele que nunca erra, nunca atrasa e nunca falha. E eu quero que você receba essa promessa hoje. Se você buscar a sabedoria de Deus acima de tudo, Ele vai começar a alinhar sua vida a um propósito maior do que você pode imaginar. As peças que pareciam soltas vão se encaixar. Os caminhos que pareciam confusos vão se tornar claros. E aquilo que parecia perda será revelado como parte de um processo para te levar mais longe. Mas eu sei. Talvez no fundo você ainda se pergunte: será que isso pode realmente acontecer comigo? E é por isso que eu te peço: fica comigo até a oração, porque é nela que nós vamos clamar juntos por essa sabedoria. E eu creio que será o momento em que o Espírito Santo vai tocar sua vida de maneira tão real que você nunca mais verá as coisas da mesma forma. E deixa eu te fazer um pedido de reciprocidade.
Se essa palavra já está falando com o seu coração, compartilha esse vídeo agora mesmo com alguém que precisa de direção de Deus. Quando você abençoa outras vidas, Deus também abre caminhos de bênção para você. Então prepara o coração, porque o que está por vir não é apenas mais uma oração. É um encontro com a presença de Deus que pode redefinir o rumo da sua vida. Pai amado, Deus de sabedoria infinita, nesta manhã nós nos unimos em clamor diante da Tua presença. Senhor, sabemos que sem Ti nós nos perdemos, sem a Tua direção nós tropeçamos, e sem a Tua luz, a vida se torna um caminho escuro e pesado. Por isso hoje eu oro, não apenas por mim, mas por essa vida preciosa que está aqui comigo, buscando algo maior, buscando em Ti aquilo que o mundo jamais poderá oferecer: sabedoria e propósito. Pai, Tu conheces as madrugadas em que essa pessoa acordou inquieta, com a mente acelerada, sem saber como resolver tantas situações. Tu sabes das lágrimas derramadas em silêncio, quando parecia que todas as escolhas feitas só trouxeram peso e arrependimento. Senhor, quantas vezes ela confiou em alguém e foi decepcionada? Quantas vezes acreditou que estava entrando por uma porta de vitória, mas encontrou frustração e dor? E é por isso que nesta manhã eu intercedo. Vem, Senhor, com Tua sabedoria que é pura, pacífica e cheia de vida. Espírito Santo, guia os passos dessa filha amada, desse filho amado. Coloca clareza onde hoje existe confusão. Coloca paz onde só existe ansiedade. Coloca luz onde o inimigo tentou plantar trevas. A Tua palavra nos lembra em Provérbios 3:13, que bem-aventurado é aquele que acha a sabedoria. Então hoje, Senhor, nós não pedimos ouro, não pedimos prata, não pedimos riquezas terrenas. Nós pedimos a pérola mais preciosa, a sabedoria que vem do alto. Pai, arranca da mente dela toda mentira que diz que não é capaz, que diz que já errou demais, que não tem mais saída. Mostra, Senhor, que cada dia é uma nova chance, que cada amanhecer é um convite do céu para recomeçar com a Tua direção. Eu oro para que ela não viva mais no piloto automático, mas que cada passo seja dado em propósito, que cada decisão seja guiada pela Tua mão poderosa. E neste momento, Senhor, eu entrego essa vida em Tuas mãos. Que o Teu Espírito a envolva de tal maneira que ela sinta agora mesmo Tua presença preenchendo o vazio, curando as feridas, fortalecendo a fé e reacendendo a esperança. Deus amado, neste momento eu continuo intercedendo por essa vida preciosa que está diante de Ti. Tu és o Pai que conhece cada detalhe do coração, cada pensamento secreto, cada angústia que ninguém mais consegue ver. Senhor, eu oro agora pela família dessa pessoa. Quantos lares estão sofrendo por falta de sabedoria nas palavras, por falta de entendimento no diálogo, por decisões precipitadas que abriram feridas? Mas eu creio que Tu és o Deus que restaura lares, o Deus que reconstrói aquilo que parecia destruído. Pai, visita agora a casa dela. Onde há brigas, coloca paz. Onde há silêncio carregado de dor, coloca reconciliação. Onde há divisão, coloca unidade. Onde há coração endurecido, coloca amor. Senhor, que a Tua sabedoria ensine essa pessoa a edificar a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Porque a Tua palavra garante que quando os ventos sopram, a casa edificada na rocha permanece firme. Senhor, eu também oro pelas finanças dessa vida. Tu sabes quantas vezes ela tomou decisões sem clareza e acabou se endividando, se prendendo em situações que só trouxeram ansiedade e peso. Mas hoje, em nome de Jesus eu peço: dá sabedoria para administrar cada recurso, dá discernimento para não cair em armadilhas financeiras, abre portas de emprego para quem está desempregado, dá criatividade e estratégias para quem precisa empreender, traz provisão sobrenatural para essa casa. Pai, também intercedo pelos relacionamentos. Quantas vezes essa pessoa confiou em alguém e foi traída? Quantas vezes ela entregou amor e recebeu rejeição? Tu sabes das dores do coração, dos vínculos que se transformaram em feridas. Espírito Santo, dá sabedoria para que ela saiba com quem deve caminhar e de quem deve se afastar.
Que o Senhor levante relacionamentos saudáveis, amizades verdadeiras, conexões divinas que edifiquem e fortaleçam a fé. E, Senhor, não posso deixar de orar também pela saúde, porque muitas vezes a ansiedade e o peso de más decisões refletem no corpo, tiram o sono, desgastam a mente. Mas hoje eu peço, libera sobre essa vida a tua cura, tanto física quanto emocional. Dá sabedoria para cuidar do corpo, disciplina para manter hábitos que tragam saúde, mas principalmente renova a mente, trazendo paz que excede todo entendimento. Pai, que em cada área, família, finanças, relacionamentos, saúde e decisões, essa pessoa seja guiada pela sabedoria do alto, e que cada passo seja um reflexo do teu propósito. Pai Santo e Deus Todo-Poderoso, neste momento eu clamo com mais intensidade, porque sei que o inimigo tentou aprisionar essa vida em ciclos de erro, repetição e dor. Senhor, quantas vezes essa pessoa começou com esperança, mas logo se viu voltando para o mesmo ponto, como alguém que corre em círculos e nunca alcança a linha de chegada. Quantas vezes ela acreditou que seria diferente, mas o peso das escolhas passadas e das circunstâncias a puxaram de volta. Mas hoje, em nome de Jesus, eu intercedo para que esses ciclos sejam quebrados pelo poder do teu Espírito. Pai, a tua palavra declara que onde está o teu Espírito, aí há liberdade. Então eu oro, liberta essa vida de toda prisão invisível, de toda corrente emocional, de toda cadeia espiritual que tem aprisionado a mente, o coração e a caminhada. Que todo engano lançado pelo inimigo caia por terra agora mesmo. Que as mentiras que sussurram você não é capaz, você nunca vai vencer, você não merece ser feliz, sejam silenciadas pela verdade do Evangelho que diz: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Senhor, arranca o peso da culpa que insiste em prender essa pessoa ao passado. Arranca a vergonha que a faz acreditar que não tem direito de recomeçar. Tua palavra nos garante em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então hoje, Pai, eu oro para que essa vida sinta esse peso sendo arrancado agora mesmo, e em lugar de condenação, receba perdão. Em lugar de acusação, receba graça. Em lugar de desespero, receba esperança. Espírito Santo, vem soprar ânimo novo. Vem restaurar a mente cansada. Vem renovar a força daqueles que se sentem esgotados. Senhor, que essa pessoa possa sentir neste momento uma paz que não é humana, uma alegria que não depende das circunstâncias, uma esperança que não é passageira. E eu declaro em oração: todos os ciclos de fracasso, todos os padrões de derrota, todos os caminhos de engano estão sendo quebrados hoje pelo poder do nome de Jesus. A partir deste momento, essa vida entra em um novo tempo, um tempo de clareza, de sabedoria, de decisões firmadas na rocha que é Cristo. Pai amado, neste momento eu clamo para que essa vida receba um renovo que vem do alto. Senhor, Tu conheces as batalhas internas, o cansaço da alma, o peso de carregar fardos que parecem insuportáveis. Mas Tua palavra nos garante que em Ti nós encontramos descanso, e por isso eu peço: derrama agora mesmo um óleo fresco sobre essa vida. Que o coração cansado receba vigor, que a mente confusa seja clareada, que a fé enfraquecida seja fortalecida. Senhor, faz brotar rios no deserto, esperança em meio à dor e alegria no lugar da tristeza. Que cada passo a partir de hoje seja marcado pela Tua presença e pela sabedoria que guia, guarda e sustenta. Senhor, eu também intercedo para que essa vida seja fortalecida em meio às provações. Tu sabes que as lutas não param, mas eu oro para que cada dificuldade se torne oportunidade de crescimento. Que os desertos revelem milagres, que os vales revelem a Tua voz, e que as montanhas revelem a Tua vitória. Pai, dá coragem para não desistir, dá firmeza para não recuar, e dá discernimento para esperar o Teu tempo. Que essa pessoa não se guie mais pela pressa, pela ansiedade ou pelo medo, mas aprenda a descansar no Teu propósito. Que em cada área onde hoje existe fraqueza, o Teu Espírito Santo venha trazer força sobrenatural e paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus,
Agora eu declaro profeticamente sobre a sua vida. Este é o tempo do seu recomeço. Este é o tempo em que você vai caminhar debaixo de sabedoria e propósito. O que antes era confusão, agora será clareza. O que antes era dor, agora será testemunho. O que antes era repetição de fracassos, agora se tornará uma estrada de vitórias. Eu profetizo que toda decisão que você tomar a partir de hoje será guiada pelo Espírito Santo. Receba essa palavra. Você não é mais escrava das suas escolhas passadas. Você não é definida pelos erros que cometeu. Hoje, no mundo espiritual, uma chave foi virada. Onde antes havia portas fechadas, Deus está abrindo caminhos de honra. Onde havia silêncio, Deus está liberando respostas. Onde havia humilhação, Deus está levantando você em dupla honra. Eu declaro que a sabedoria do alto será como um manto sobre você. Quando abrir a boca para falar, suas palavras terão peso e direção. Quando estender as mãos para agir, suas atitudes gerarão frutos. Quando se deparar com dúvidas, o Espírito Santo sussurrará ao seu coração a resposta certa. Você não mais caminhará na escuridão, porque a luz de Cristo será lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Eu profetizo também que ciclos de atraso estão sendo quebrados. Aquilo que demorava anos para acontecer começará a se manifestar em dias. Aquilo que parecia impossível será testemunho nas suas mãos. O céu está liberando sabedoria, e junto dela vem provisão, discernimento e paz. Receba no seu espírito. Você é bem-aventurada. Você é escolhida. Você é chamada para viver em propósito. Nada do que o inimigo tentou contra a sua vida será capaz de impedir os planos de Deus. Como está escrito em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Hoje, seu entendimento está sendo renovado, sua mente está sendo alinhada e seu coração está sendo fortalecido. Eu declaro, a partir de agora, você vive não mais pelo medo, mas pela fé. Não mais pela dúvida, mas pela confiança. Não mais pela sua força, mas pela sabedoria do Senhor que habita em você. Pai querido, para encerrar este momento de clamor, eu levanto a minha voz em gratidão porque sei que algo já aconteceu no mundo espiritual. Eu creio que essa vida que está orando comigo não é mais a mesma de quando começou a escutar esta mensagem. O fardo foi aliviado, a mente foi clareada, a esperança foi renovada. Senhor, eu declaro que ela já pode sentir a paz que excede todo entendimento tomando conta do coração, a alegria brotando de dentro para fora e a certeza de que não está sozinha nessa caminhada. Espírito Santo, sela agora tudo o que foi orado. Que cada palavra profética se torne realidade no tempo certo, que cada semente plantada hoje dê frutos abundantes, que ela nunca mais acorde se sentindo perdida, mas levante todos os dias com a convicção de que existe um propósito e que esse propósito está sendo conduzido pela tua sabedoria. E eu oro para que, a partir de agora, ela comece a se enxergar como o Senhor a vê, amada, escolhida, fortalecida, guiada e capacitada. Que cada vez que olhar para trás, não veja fracassos, mas sim degraus de aprendizado. Que cada vez que olhar para frente, não veja medo, mas veja esperança. Que cada vez que olhar para dentro, não veja vazio, mas veja a presença viva do Espírito Santo habitando. Receba agora essa verdade. Você é mais forte do que pensa, mais amada do que imagina e mais guiada do que pode perceber. Você já não caminha sozinha, mas debaixo da sabedoria do Deus Altíssimo. E se você foi tocada por esta oração, eu quero que deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Compartilhe a sua causa, porque juntos vamos levantar um exército de intercessores. E se essa palavra falou com você, compartilhe também com alguém que precisa dessa mesma direção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre você e sua casa hoje e para sempre. Amém.